Nós estamos vivendo tempos loucos, tempos em que a sanidade abandonou as nossas vidas, em que aparentemente a razão é uma velha desconhecida, as pessoas não raciocinam, as pessoas não fazem juízos acertados, elas não querem sequer refletir sobre algo. E várias pessoas, vêm sendo, de certa forma, seja por uma falta de reflexão, ou quando não isso, por uma coação a abrir mão de direitos básicos em vista de uma falsa noção de segurança, uma falsa noção de proteção. Eu vou abrir mão daquilo que é mais importante, das prioridades da minha vida, aquilo que eu deveria atentar antes de tudo. Eu vou abrir mão para ter segurança, para me sentir protegido, para não sofrer isso ou aquilo. Isso tudo vem me fazendo refletir bastante sobre o conceito de liberdade. Não aquela liberdade da Revolução Francesa, em que os revolucionários franceses diziam que estavam tentando libertar o povo do jugo da tradição tirânica da coroa e da igreja, mas ao mesmo tempo as pessoas, o próprio povo que eles diziam querer libertar, queria cultuar a Deus, ir à missa, receber os sacramentos e não podia. Quem fizesse isso ia para a guilhotina. E nós vemos ali o que aconteceu na Vendéia, o primeiro genocídio da história foi feito na Revolução Francesa. Então isso não é uma liberdade verdadeira. E também não é liberdade verdadeira essa falsa libertinagem, essa falsa liberdade pregada na Revolução Sexual após a década de 60. A liberdade cultuada por hippies, pelos jovens revoltadinhos contra a ordem social que se representa nas leis cívicas, as leis humanas corretas, que por isso mesmo têm de ser amparadas na lei natural, numa ordem moral que possui como instituições básicas a família e a igreja. Essa liberdade, a liberdade falsa que essas pessoas buscam, é a de fazer o que querem, quando, onde quiserem, como quiserem, uma busca constante, vazia e egoísta por alegria, por prazer, por diversão, uma alegria tão sem sentido quanto a vida deles próprios. As pessoas querem ser livres para não obedecer nada além dos seus próprios desejos, dos seus próprios instintos, acabam tornando-se escravas deles. Então desejam ser livres de tudo e se tornam escravas de si mesmas. Escravos dos seus vícios, escravos da sua carne, dos seus instintos mais animais, a ponto de várias se corromperem a extremos animalescos, como nós vemos tão comumente nos dias atuais. Então, por uma falsa liberdade, você, na verdade, se torna escravo da carne e, consequentemente, do mundo e do demônio. O mundo, o diabo e a carne, os três inimigos do cristão, segundo a tradição da igreja. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês é o conceito real de liberdade, a liberdade plena, a liberdade verdadeira. É como nos ensina a tradição cristã, como nos ensina a igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1731, parágrafo 1731, nos diz que a liberdade é o poder radicado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando, assim, por si mesmo, ações deliberadas. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade. Isso é muito importante.
A liberdade, eu vou repetir essa frase, a liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação, ou seja, de amadurecimento em que? Na verdade e na bondade. Não é nos meus desejos, não é nos meus instintos, não é naquilo que eu tenho de animal, mas naquilo que a verdade me pede, aquilo que a bondade me impõe. E continua o catecismo. A liberdade atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus. Nossa bem-aventurança. Liberdade ordenada para Deus. É aí que ela é perfeita. Ela só é perfeita quando está ordenada para Deus, que é a fonte primeira da nossa liberdade. Ela amadurece o homem quando é exercida na verdade e na bondade. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, sem relativizações, sem desculpinhas. No parágrafo seguinte do catecismo, nós vemos o documento dizer: enquanto não se fixa definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, quando nós escolhemos usar a liberdade para atender exclusivamente às nossas vontades, os nossos instintos, os desejos animalescos, buscar os prazeres comuns, sensíveis, os mais fáceis, sem o autodomínio, sem a reflexão da razão, quando nós fazemos isso, nós acabamos por escolher o mal. E assim nos afastamos de Deus que nos fez realmente livres. No parágrafo 1733, o catecismo continua, dizendo o seguinte: quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Exatamente aquilo que eu falava no início. O abuso da liberdade, de não obedecer a nada além daquilo que nós possuímos de mais baixo, isso nos faz cada vez menos livres, pois nos torna escravos do pecado. E é o que desenvolve em nós vícios. O que são vícios? Vícios não é simplesmente um hábito que você tem. É um hábito ruim que você tem. É um hábito de cometer pecado. Isso é um vício. Você se torna escravo e você vê pessoas destruídas por causa disso. Porque não consegue se libertar de determinados pecados que fazem mal, que provocam mal à alma, que provocam mal à mente, que provocam mal ao corpo. E a pessoa não consegue se libertar disso. Isso é liberdade? Isso é escravidão. A busca desordenada por alegria, por prazer, fácil, sem sentido, vazio e fora daquilo que nos manda a lei natural e que exige a lei de Deus, faz com que as pessoas se apeguem tanto à vida deste mundo, à vida material, que elas acabam se tornando capazes de abrir mão de tudo na falsa esperança de prolongar a vida deste mundo. Então, por você se tornar excessivamente materialista, excessivamente hedonista, apegado às coisas do mundo, você abre mão de tudo o que importa para prolongar a vida deste mundo. E aí você abre mão da sua verdadeira liberdade, você abre mão da sua família, você abre mão da sua própria vida, para ter uma segurançazinha ali do que lhe dá prazer, conforto. Isso é uma atitude egoísta que acaba tornando o homem um servo de quê? Sabe-se lá de quê? Um servo daquilo que vai cada vez mais torná-lo menos livre e mais animal, mundano, mais vazio. É por isso que essas pessoas acabam aceitando todo tipo de absurdo, todo tipo de restrição, todo tipo de desmando, porque não dão mais valor sequer a si mesmas. E com isso elas esperam recuperar suas vidinhas de servas dos seus próprios desejos.
Isso explica muito do que estamos vivendo hoje. As pessoas abrindo mão de todas as suas prioridades em prol de recuperar aquela sua vidinha de servas dos seus próprios desejos, das suas próprias alegriazinhas. Mas não é assim que funciona. Essas liberdades ilusórias acabam destruindo aquilo que existe de genuíno na liberdade. Só quando nos ordenamos a Deus é que somos verdadeiramente livres, livres para amá-lo, para nos sacrificarmos por esse amor, pelo que importa, pois aí é que nós sabemos que a liberdade plena não será alcançada na vida aqui na terra, mas depois dela.